paz do Senhor. Tá me escutando bem? Tá me escutando aqui, né? Glória a Deus, que bênção. Gente, quarta-feira, dia lindo, dia maravilhoso, onde o Senhor vai falar conosco, vai nos dar vitória mais uma vez. Já nos deu, né? Só da gente ter acordado hoje, as misericórdias de Deus, do Senhor Jesus, são as causas de nós não termos sido consumidos. E mais uma vez elas foram renovadas sobre a nossa vida. E eu estou aqui feliz, porque eu amo, né? Eu amo estar aqui, eu amo ministrar a palavra, eu amo esse programa, TV Shalom. É uma bênção de Deus para a nossa vida, para a minha, para a sua vida, para a sua casa. Então hoje eu tenho uma palavra direto do céu para você. E a gente vai estar orando agora para falar com o nosso Deus. Peça ao Senhor, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Vai conversando com Deus, porque Ele é fiel. Ele está aqui, Ele está aí, Ele sonda, Ele prescruta, Ele conhece tudo. Antes da gente falar, Ele é fiel. Vamos orar? Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Senhor, eu me humilho aqui diante da Tua presença, reconheço que eu sou pequena, falha, meu Deus, preciso de Ti, Senhor. Cada vida que está conectada agora, que vai se conectar mais tarde, precisam do Senhor, Pai. De mim eu não posso, Senhor, se do alto não vier, não edifica, não fortalece, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, vem com a Tua palavra, traz, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que seja algo renovador, transformador, meu Pai, que traga cura e libertação, Senhor, porque nós precisamos, meu Deus. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela TV Shalom, pelas nossas vidas, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, por tudo, por cada vida que está aí do outro lado, Senhor, na TV, no rádio, Pai, no iPad, aonde for, Senhor, conectado para assistir essa programação, Pai, que eles sejam edificados em nome de Jesus, Pai. Eu oro e te agradeço. Amém. Oh, coisa boa, gente, olha só que coisa mais linda, né? Antes de começar a pregar, tá dando para ver aí, diretor? Tá dando para ver, né? Isso aqui são meus 3 livros que eu já lancei, 2 como coautora e 1 livro como prefácio, escritora prefácio. Por que eu estou trazendo esses livros hoje? Porque nesse próximo mês de novembro eu vou estar participando mais uma vez do meu quarto, né? Do meu 4º livro. Que bênção, gente, é uma alegria. Eu nasci para isso. Eu falo com meu marido, eu nasci para isso. Desde sempre, né? Desde nova eu escrevo. Nunca lancei livro antes, mas eu escrevia textos enormes e muitas coisas. E hoje eu sei que tudo era uma preparação. Então eu escrevi esse livro, Elas Unidas por um Propósito, onde eu sou coautora, contando a história de um milagre. Também escrevi esse livro, Mulheres Improváveis Sem Fronteiras, onde também fui coautora, contando, renunciando por um propósito, é o meu capítulo. E em junho, final de junho, eu estive em Vitória, no Espírito Santo. Esses 2 livros nós lançamos em São Paulo, Alphaville, lá em São Paulo, né? E esse aqui, Elas, as Imparáveis, eu fui convidada para ser escritora prefácio, lá no Espírito Santo, em junho, no finalzinho de junho. E agora, em novembro, no finalzinho de novembro, eu vou estar lançando um novo livro que tem o nome Embaixadoras de Cristo. Ó, que coisa linda, Embaixadoras do Reino, na verdade, o nome do livro. Vai ser poderoso, e eu vou estar dando vários spoilers, vou estar falando sobre isso durante, né, até chegar lá dia 23 de novembro, ao lançamento. Até chegar lá eu vou estar falando várias coisas sobre isso para vocês, aqui nas minhas redes sociais. Então, se você ainda não segue lá minhas redes sociais, é @pastora Cristiane Venturotti, é o meu Instagram. Segue lá que você vai estar acompanhando em tempo real todas essas coisas. E agora a gente vai para a principal parte, que é a palavra de Deus. Eu vou estar lendo para vocês o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Vem comigo que Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu,
e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Só até aí. Um dia desses, há pouco tempo, eu ministrei essa palavra aqui no programa mesmo. Não me lembro quando foi, mas foi bem recente. Mas hoje eu quero trazer uma nova visão sobre essa palavra. Algo muito interessante. Qual é o contexto dessa mensagem? Jesus tinha cumprido o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus? Amados, Jesus ele veio na terra como um filho, né? Como um homem, um ser humano comum. Ele era 100% homem quando ele esteve na terra, mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus. E Jesus ele cumpriu todos os protocolos. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi adulto, ele aprendeu um ofício, né? Que ele era carpinteiro, enfim. Ele passou por tudo, menos o pecado. Ele foi tentado, ele foi rejeitado, ele sofreu, ele chorou. Muitas coisas aconteceram, mas ele, né? Veio para cá, para a terra, desceu da glória. Filipenses, o livro de Filipenses fala que ele estava, né, na glória e ele desceu. E aqui, quando ele desceu, ele morreu da pior morte que tinha, que era a morte de cruz, morte no madeiro. Por quê? Por amor à sua vida. Porque ele te ama, porque tinha um propósito e ainda há esse propósito. O propósito era a salvação de todas as pessoas. Porque quando Jesus ele vem e cumpre todo esse processo, ele foi batizado, ele viveu tudo. Não porque era preciso, né? Ele precisava, não. Mas para deixar de exemplo. Porque o filho faz o quê? O que os filhos fazem? Eles seguem a palavra do pai? Não. Eles seguem o exemplo do pai. Então, se você muito falar e fizer tudo ao contrário, seus filhos não vão entender. Mas se você às vezes não falar muito, mas você fizer as coisas certas, eles vão seguir os passos dos pais, do pai, da mãe, enfim, do responsável. Então Jesus ele vem e a gente segue os passos de Jesus. Ele faz tudo para que nós possamos ter uma referência, né? Essa é a nossa referência. Ele foi batizado, ele tomou a ceia com os discípulos, ele curou, ele libertou, ele tinha uma missão, ele ministrou, ele ensinou como fazer. Jesus é lindo e maravilhoso. E enfim, no final ele foi para a cruz. E assim, de verdade, nós não entendemos muito bem isso. Imagina os discípulos confusos, frustrados, chateados. Por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus, né, teve que passar por tudo aquilo? A gente vê que no Getsemane, vem aqueles soldados para pegarem Jesus. Judas beija ele, né, que era o sinal que ele estava dando para entregar, para trair o mestre. E quando ele beija, os soldados vão pegar Jesus. Enfim, aí aquela algazarra, aquela confusão. E Jesus se deixou levar. Ele era Deus, ele podia ter falado não, só até aqui. Mas ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então ele foi até o fim. E até o fim era derramar todo o sangue. O sangue vertido na cruz. É o motivo que eu e você temos salvação hoje. Que nós podemos ter esperança da vida eterna. Né? Jesus em nós é a esperança da glória. Então quando Jesus morre na cruz, quando ele derrama todo o sangue dele, quando ele fala estou consumado e ele se entrega, né, ao Espírito, como diz a Bíblia, o que acontece? Todo mundo sai, todo mundo fica desesperado, os discípulos ficam desnorteados, todo mundo não sabe o que fazer, não tem direção direito, porque eles estavam tão atormentados com aquilo, que entenda uma coisa, já estava tudo falado. Se eles tivessem prestado atenção e absorvido, eles iam entender que Jesus avisou tudo. Olha, vai acontecer assim, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser entregue, e depois do terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou tudo. Só que o ser humano, nós, eu e você, e os discípulos não eram diferentes. A gente tem uma tendência a o quê? A ficar
muitas vezes inseguros, com medo, né? A ficar turbados em meio a circunstâncias difíceis, a ventos, a tempestades, a causas que são fora do nosso controle. A gente tem a tendência, o ser humano é assim, tem a tendência de se desesperar, desestruturar. E foi o que aconteceu com eles. Quando Jesus vai e morre, tudo aquilo acontece, os discípulos se escondem, eles têm medo, eles não sabem o que eles vão fazer, eles estão inseguros, eles não sabem como vai ser no próximo dia. Está todo mundo procurando os discípulos, porque Roma queria o quê? Destruir, matar aqueles discípulos, para acabar com aquela, digamos assim, com aquele evangelho, né? Com aquela comunicação que era a presença de Deus, é Jesus ali sendo comunicado. Então os discípulos, eles estão nervosos, eles estão inseguros, eles estão chateados, eles estão frustrados, decepcionados, passando por um momento de muita crise ali, psicológica, emocional, e eles vão, Jesus ele, né, aparece para os discípulos algumas vezes. Jesus ele aparece para eles, ele ressuscita, né? Mas eles ainda ficam um pouco turbados, até que eles entendem. Mas nessa forma aqui do João 21, a gente vê que Pedro fala: eu vou pescar. E quando ele fala eu vou pescar, os outros discípulos que tendem a seguir alguém, né? Ele era líder, Pedro era líder, não se esqueça disso. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, né, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro era um líder nato. E o que as pessoas fazem? Elas seguem o líder, elas vão atrás de pessoas que são referência. Pedro era uma referência. Então Pedro fala: eu vou pescar, e os discípulos falaram: eu vou com você, eu vou também. E eles foram também. No meio das frustrações, no meio das dificuldades, é o que eu quero trazer para você como reflexão nesta noite. A gente tem uma tendência a esquecer para o que nós somos chamados. Vou repetir para você. No meio da tribulação, no meio das incertezas, no meio das frustrações, nós temos uma tendência a esquecer por que nós somos chamados. Para que eu fui chamado? Qual é a minha missão? Aquilo que Deus falou, faça dessa forma. Então a gente tem a tendência de, no meio da tribulação, da dificuldade, nós temos a tendência de esquecermos, de ficarmos assim confusos. E foi o que aconteceu com eles. Porque um dia Jesus falou para eles: olha, de agora em diante vocês não vão mais ser pescadores de peixe, vocês vão pescar homens. Então essa era uma missão, era um chamado. Foi para isso que Jesus foi lá na praia e levantou Pedro, Tiago, João e todos eles. Que agora, de agora em diante, vocês vão ser pescadores de homem. Havia um propósito, havia uma missão, havia um chamado. Mas no meio toda aquela confusão no coração deles, né? Tristeza e tantas coisas, a decepção fez com que a missão fosse estagnada. E eu quero dizer para você: nunca deixe que a sua missão seja estagnada por causa de decepções. Tem um louvor que fala assim: apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, não é assim? Eu não sei cantar toda ela não. Mas o que eu quero dizer é que apesar de, ou seja, vai acontecer decepção, vai acontecer frustração, vai acontecer momentos de luta na nossa vida, vão acontecer. Mas a gente não pode parar a missão quando essas coisas acontecerem. Aí que a gente tem que levantar a cabeça e respira fundo. Quantas vezes forem necessárias, respira fundo, levanta a cabeça e vai. Porque Deus continua sendo com você, independente da situação e da circunstância. Mas eles, a Bíblia diz que, né, aqui está escrito que estavam juntos Simão, tal, e Pedro falou, versículo 3, eu vou pescar. E os discípulos falaram, eu também vou com você. E eles foram. Então, irmãos, entenda uma coisa, uma das coisas que mais param propósito de Deus na vida das pessoas, uma das coisas que mais faz estagnar o chamado que Deus tem na sua vida, é a tal da frustração, da decepção. E eu acho engraçado porque Deus não decepcionou a gente não. O Senhor, Ele falou o que vai acontecer, Ele falou para os discípulos, e você também tem que ter clareza do seu propósito, do seu chamado. Mas muitas vezes o coração fica turbado, muitas vezes o coração fica pensando em tantas coisas. E eu quero que você abra sua mente para o que eu vou te falar, né? Abra o seu coração para o que eu vou falar com você hoje. Porque o Senhor quer fazer algo novo dentro de você. O Senhor, Ele tem uma missão, meu amado, você que está me assistindo, minha amada.
uma missão para você cumprir. Ele não abre mão, ele tem um chamado, ele te escolheu, sabe, desde o ventre da sua mãe. Ele podia ter escolhido qualquer um, ele escolheu você, porque ele sabia quem ele estava chamando, ele sabia dos desafios que você ia passar, e ele sabia também de tudo que aconteceu. Eu já preguei também sobre isso aqui, e foi uma das ministrações mais fortes que eu já fiz na minha vida, porque Deus falou muito comigo também. É que quando o Senhor chama a gente, Ele não está vendo a gente. Foi recente essa ministração, se você procurar aí você acha. Forte, foi forte. Quando Jesus procura a gente, chama a gente, Ele não está vendo a Cristiane de agora. Ele está vendo a Cristiane lá na frente, ganhando multidões, sabe? Ele vê a gente lá na frente. O Pedro, ousado, eu falei sobre isso no dia. Ele não está vendo, ele está vendo o Pedro, né? Foi sobre o Pedro até que eu ministrei. Ousado, ganhando 3.000 almas, 1.500 almas. Né, fazendo coisas extraordinárias. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa confirmação, a gente precisa dessa certeza, a gente precisa se firmar. Porque a gente vê na Bíblia homens e mulheres, né, pessoas que, no meio das frustrações, elas desanimaram, elas acharam que Deus não estava mais junto. Elas quiseram voltar a fazer o que faziam antes. E olha, o Senhor não te chamou para voltar. É um caminho sem volta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, caminhando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É um caminho sem volta. Não dá para olhar para trás, não dá para olhar para o lado. A gente tem que seguir, né? E prosseguir firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Talvez hoje você esteja passando por momentos difíceis, desafiadores, que você pense: Jesus me abandonou, Jesus não está comigo, eu acho que Ele não está me vendo. Eu quero te dizer, Ele te vê, Ele te escuta. Esses dias eu ministrei Santa Ceia lá na nossa igreja, no domingo, e eu me emocionei muito nesse momento da Santa Ceia, porque eu comecei a pensar, né, naquilo que eu estava falando. A gente vai proferindo e o Senhor vai falando conosco, né? Ele vê, Ele vive, Jesus vive eternamente, então Ele vê tudo, Ele te vê, sabe? Ele te contempla, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece também essas frustrações, Ele conhece tudo. Então não há o que temer, sabe? Eu fico pensando, e é tão interessante que Jesus, Ele se apresenta na hora certa. Ele chegou ali naquele lugar. Ele podia ter deixado os discípulos lá. Ele podia não ter se apresentado, mas Ele se apresenta ali para os discípulos e Ele fala, né? Fala com eles. A Bíblia diz, pescaram a noite toda e nada apanharam. Eles não apanharam nada. Mas Jesus, Ele chega ali, né? Jesus estava ali já. E aí Jesus se apresentou na praia para eles. E eles não conheceram que era Jesus. É claro, eles estavam meio turbados, estavam cansados, eles estavam com tantos sentimentos, eles não reconheceram. E outra, eles estavam pensando: Jesus morreu. Nossa, eu estou sozinho agora. Meu Deus, foi tudo... Será que foi tudo em vão? Eu acredito que tinham assim milhões de perguntas no coração deles. Mas Jesus está na praia, com peixe, com pão, tudo preparado para eles comerem. Uma alimentação, uma mesa, né, ali de comunhão, para que eles se animassem, para que ele continuasse falando sobre os propósitos. E é interessante que a Bíblia diz assim, que Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Filhos? O Senhor, Ele fala com eles como filhos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles falam: não. Sem reconhecer a voz, sem reconhecer a fisionomia, sem reconhecer nada. Será que você está andando tão íntimo de Jesus, a ponto de reconhecê-lo no meio da tempestade? Ou você está andando íntimo de Jesus, mas no meio da tempestade você não vê Jesus, mas vê um fantasma? Será que você está andando tão íntimo de Jesus que na hora que Ele está ali esperando você com alimento... Porque Jesus tem a mesa pronta, preparado, o alimento todo dia. A palavra diz no livro de Josué, capítulo 1, se não falha a minha memória, no versículo 9. Josué, medita nessa lei, na palavra, de dia e de noite, e assim você vai prosperar o seu caminho. Ou seja, existe um alimento que é a Bíblia, para mim e para você, um alimento diário. Jesus já deixou pronto, está preparado. A mesa está posta. Mas será que a gente tem fome? Será que nós temos sede de buscar, de nos alimentar dessa palavra, desse alimento que Ele deixa para nós? Então os discípulos, eles estão ali no mar, Jesus está na praia, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam não. E aí é engraçado que Jesus, Ele dá uma ordem para eles: lança a rede à direita do barco e vocês vão achar. Versículo 6. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Ou seja,
É interessante demais. Vocês têm alguma coisa para comer? Não. Então eu vou te dar uma direção. Lança a rede à direita do barco e vocês vão achar o que se alimentar. E a palavra diz que quando eles vão realmente obedecer essa mensagem, essa direção, eles colhem uma grande quantidade de peixes. Então, sabe, quando você não está vendo, você não está conseguindo se alimentar, mesmo assim, Jesus sempre tem uma direção para a sua vida. Faça dessa forma que você vai achar alimento. Coisa tremenda. Faça dessa forma, vá para tal lugar. E lugar, eu não falo de locais, eu falo de lugar, não acesso de você sair geográfico, mas de locais na presença de Deus mesmo. Aprofunda um pouco mais, sabe? Jesus está sempre nos dando direção, porque Ele está dizendo, olha, aqui você vai achar alimento. Dessa forma você vai ser alimentado. Dessa forma vai sobejar, não vai faltar. Então, só não tem direção quem não quer. Porque o Senhor, Ele está sempre falando, Ele está sempre dando a ordem, Ele está sempre mostrando o que fazer, de que maneira fazer. Ele não deixa a gente envergonhado nem confundido. Você não fica confuso, você só fica se você quiser. Ele sempre te mostra o caminho que você deve trilhar. E eu acho muito interessante que, às vezes, né, a gente está com as companhias. Engraçado, né? Pedro estava ali, ó, a Bíblia fala aqui, ó. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, e outros 2 discípulos. Estavam lá. Eles estavam ali. E é interessante que às vezes a gente pensa, né? Eu estou nas companhias certas, está tudo certo, está tudo confirmado aqui. Está tudo certo. Essas companhias estão certas, eu estou pescando, eu estou fazendo o que é certo. Nem sempre aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque você tem algumas companhias, significa que você está no caminho certo. Se você não estiver direcionado pelo aquilo que Deus falou, meu irmão, você pode estar na companhia de quem for. Porque não é, o que importa não são as companhias, é quem te direciona. Então, Deus tem que direcionar você. Depois as companhias são importantes. Porque tem muita gente se espelhando, né? Às vezes até, digamos assim, usando de bengala, vou usar esse termo. Pessoas, conexões, como se isso fosse te levar para um propósito. Mas eu quero dizer para você, se não for o propósito que Deus tem para a sua vida, não vai dar certo. Pode até dar certo por um momento, mas não vai ser sustentável. Você não pode se firmar em pessoas. Você tem que ter pessoas como uma rede de apoio, uma rede de relacionamento. Como conexões que Deus coloca no seu caminho, mas tem que ser Deus. Tem que ser o Senhor. Porque às vezes nós nos equivocamos com amizades, nós nos equivocamos com pessoas ao nosso lado, que a gente acha que por muito ter, está sendo de qualidade. E não é assim. Tem que ser no direcionamento de Deus. E aí pode ter uma pessoa do seu lado, se estiver direcionada por Deus, vai chegar longe, vai dar tudo certo, vai colher uma grande multidão de peixes. Está entendendo o que Deus está falando? Não sei se você está conseguindo trazer e compreender, mas é muito interessante que a Bíblia diz, né, que o Senhor dá uma palavra específica para eles, no versículo 6, como eu estava dizendo, né? Lança a rede à direita do barco e achareis. Ou seja, a provisão, meu irmão, está na mão de Deus, está na mão de Jesus. A provisão que você precisa, você que está precisando de provisão, Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele provê. A provisão que a gente precisa está nas mãos do Senhor. Então Ele fala, lança à direita e você vai achar. A provisão está na mão dEle. Quando Ele lança a palavra, você pode fazer que você vai achar o direcionamento, você vai achar o alimento, você vai achar a provisão daquilo que você precisa. Ele é a cura. Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. A cura que você precisa, a sua alma ferida muitas vezes, que você conta para um, conta para outro, e aí só espalha a sua vida por aí. A cura que você busca, Jesus tem nas mãos para te entregar. Tudo que nós precisamos, Ele é tudo que a gente precisa. Ele é a provisão, Ele é a cura, Ele é a força, Ele é o ânimo, Ele é o pastor, Ele é o condutor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é tudo. Nas guerras Ele vai na frente, né? Nas enfermidades Ele é o médico dos médicos. Ou seja, Jesus não te desampara, Ele está sempre contigo. Por que que na hora da frustração, da dificuldade, né, tem essa tendência de querer voltar a fazer o que fazia antes? Para com isso, você se afasta do seu propósito quando isso acontece. Os discípulos nesse capítulo 21 de João, eles estão voltando a fazer o que antes da missão, antes do chamado, eles faziam, que era pescar peixes.
Mas Jesus não falou para eles fazerem isso. Não que você trabalhar é errado, trabalhe mesmo, meu irmão. Para você ser próspero, você tem que trabalhar mesmo. Botar a mão no arado, né? Trabalhar, enfim. Cada um, né? Viver daquilo que Deus falou. Mas o que eu quero dizer é voltar a fazer o que era antes do que você fazia. Quando Jesus falou, agora você vai ser pescador de homens. Larga isso, que agora eu quero você aqui. Então tem que ser obedecido àquilo que Deus tem. Às vezes o Senhor tem uma direção para um que é diferente do outro. Também não queira ser conduzido pela direção que Deus está dando para outra pessoa que está do seu lado. Não vai funcionar, meu irmão. O Senhor tem um propósito para cada vida, porque a cada lugar que Ele vai te colocar, você precisa ser da forma que Ele te chamou. Não sei se você entendeu. Tem pessoas específicas para cada lugar que Deus quer salvar vidas. Então, do jeito que Ele te chamou, como Ele está te conduzindo, a direção que Ele está te dando, é dessa forma que vai funcionar. Às vezes, ontem eu estava fazendo uma live com uma amiga minha, do Espírito Santo, Fernanda, e a gente estava, eu tenho um grupo que chama Mulheres Posicionadas, e eu faço live todas as semanas com mulheres posicionadas, pessoas que têm posicionamento, enfim, no reino de Deus de alguma forma, se posicionam. E a gente estava falando justamente sobre isso, que muitas vezes as pessoas querem cumprir o propósito, mas as oportunidades aparecem na vida das pessoas. Eu vou replicar o que nós conversamos ontem nesse contexto, porque tem a ver com essa palavra que eu estou ministrando, tá bom? Às vezes as oportunidades, elas estão batendo na sua porta. Nem pode, né, diretor, bater aqui, mas eu bati. Desculpa. Às vezes a oportunidade está batendo na sua porta, mas você está tão focado na oportunidade que Deus está dando para quem está ali do seu lado, sei lá, um amigo, um vizinho, um irmão em Cristo, sei lá, alguém do seu trabalho, que você não presta atenção nas pequenas oportunidades e portas que Deus está abrindo para você. E nós falamos sobre isso ontem num contexto maravilhoso, porque através dessas pequenas portas, o Senhor alavanca você de uma forma que é para te conduzir para onde Ele queria te colocar. Mas são pequenas portas, é o dia das pequenas coisas, como está escrito na Bíblia. Não é o dia das grandes coisas, começa pequeno, nada começa muito grande. Então, a gente estava falando sobre esse posicionamento, nos momentos difíceis e pequenos, a gente tem que se posicionar. Qual é o posicionamento? De fé, de acreditar, isso é o que Deus abriu para mim. Vou agarrar com unhas e dentes, vou fazer dar certo, porque vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Porque se Deus colocou nas suas mãos, você tem que fazer dar certo. Ele já te deu, Ele já te direcionou, Ele já te deu estratégia, você tem que fazer dar certo. Eu tenho que fazer dar certo. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Abriu a porta, te conectou, agora você tem que fazer dar certo. Eu conheço muitas pessoas, e eu estou falando nesse contexto para você entender que se posicionam naquilo que Deus tem para outra pessoa e ficam de braços cruzados naquilo que Deus tem para ela, para aquela pessoa. Não sei se você entendeu. E o Senhor está dizendo, eu quero que você ande, eu quero que você vá, que você faça. E você faz o quê? Muitas vezes está de braços cruzados esperando que o Senhor faça da mesma forma que Ele fez na vida do outro. Não vai acontecer, tá bom? Tem que ser do jeito de Deus, no tempo de Deus, para a sua vida. E aqui os discípulos, então, aqueles discípulos, naquele momento, naquela situação, eles tinham que lançar a rede à direita do barco. A direção era aquela. Talvez numa outra circunstância, a direção fosse outra. Então a gente tem que ter o discernimento e a clareza daquilo que Deus está falando conosco. Porque se a gente não tem clareza daquilo que Deus está nos dando como direção, nós ficamos perdidos. E a palavra diz que a gente não vai ficar assim, né, confundido. Você tem que ter clareza do que o Senhor te chamou para fazer. Lança a rede, quando Ele lança a rede, Ele escolhe uma grande multidão de peixes. E aí os discípulos falam, é o Senhor. Aí eles começam a entender, eles começam a visualizar. Eles começam a meio que assim, os olhos, as escamas começam a cair. Eles falam, é o Senhor. E aí eles ficam, eu imagino, né? Afoitos, alegres. Meu Deus. E a Bíblia diz que Pedro, né, ouviu que era o Senhor e se lançou no mar, já desesperado, do jeito que ele era, né? Pedro, ansioso, desesperado, assim, enérgico. E os outros discípulos foram, levando a rede cheia de peixes. E quando eles saltaram, tinha brasas com peixe posto em cima e pão. E aí o Senhor fala para eles, trazer agora o pão que vocês apanharam. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tanto a rede não se rompeu. Está entendendo? Jesus tinha a provisão. Mas uma coisa interessante dessa palavra, e eu gosto de ouvir a Bíblia, de ouvir e ler a palavra, porque
porque vem vindo vários insights, vem vindo vários conhecimentos para a nossa vida. Uma parte interessante que chama atenção nessa palavra é: Jesus já tinha um alimento na praia. O peixe estava em cima da brasa e o pão estava lá. Está escrito aqui quando a gente leu. Mas ele falou: traz os peixes que vocês apanharam. Então o Senhor sempre quer contar comigo e com você. Ele pode fazer tudo. Ele podia falar: vamos se alimentar disso aqui, porque o que ele tinha multiplicava. Mas ele falou: eu quero o esforço das suas mãos também. Então traz aí, né, o esforço das suas mãos. Traz os peixes que você apanharam. Traz o milagre, me mostra o milagre. É coisa linda, irmão. Se você for pensar, Jesus, ele falou, porque foi um milagre, foi uma multiplicação. Foi do nada ele ter tudo. Você lembra que pescamos a noite toda e nada apanhamos. Ou seja, eles trabalharam, se cansaram, fizeram o que eles estavam fazendo, já estavam acostumados, eles tinham experiência nisso, mas não apanharam nada. Mas quando Jesus dá uma ordem, eles apanham 153 peixes. E a palavra diz que a rede estava muito cheia, mas não chegou a romper, mas estava bem cheia. E Jesus fala: trazei os peixes que vocês apanharam. Ou seja, eu quero que você seja participante disso, participante do milagre, participante do propósito. Jesus não quer fazer tudo, irmão. Ele pode fazer tudo, porque Ele é todo poderoso, mas Ele quer contar com você. Por isso, quando Deus te dá uma missão, quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Ele faz um chamado para você, e já fez, eu tenho certeza que está me escutando, obedeça, porque o Senhor, a parte mais difícil, a parte sobrenatural, a parte impossível, Ele vai fazer. Mas Ele também quer ver o seu esforço, Ele quer ver o seu empenho, Ele quer ver, sobretudo, a sua fé. Porque é por fé que a gente trabalha e não por vista, né? Trabalha, que eu digo assim, no reino. É por fé. Muitas vezes você não está vendo nada, muito pelo contrário. Muitas vezes está totalmente diferente daquilo que Deus falou. E eu aprendi uma vez isso e eu guardo para a vida, né? Eu ouvi essa frase uma vez de um pregador que eu gosto muito e eu levo para a vida. Que ele fala uma coisa assim: se não está hoje do jeito que Deus falou que ia ser a sua vida, é porque não é o fim. O pastor André Fernandes falou isso. Se não está do jeito que Deus falou, olha, eu tenho um projeto assim na sua vida. Se ainda não está nesse patamar, do jeito que Ele falou, não é o fim, irmão. Então, se não é o fim, continua trabalhando, continua fazendo, continua obedecendo, tendo fé, crendo no impossível, crendo além das circunstâncias, né? Porque a sua fé vai ser honrada um dia pelo Senhor. Então, já estou caminhando para o fim. Eles falam isso. Jesus fala isso no versículo 10, para quem gosta de acompanhar aí a Bíblia, como eu amo acompanhar. Então é assim, a atitude, né, de obediência gerando frutos. Vou repetir. A atitude de obediência gerando os frutos. Se eles não tivessem feito ali no mar o que Jesus mandou, eles não teriam visto a multiplicação que aconteceu. Consequentemente, eles teriam chegado ali na praia e o Senhor ia falar: cadê os peixes? Eles não teriam nada para entregar. Sabe, a Bíblia diz que um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo, de todas as pessoas que passaram sobre a nossa vida. E o que a gente tem na mão? O que você tem para entregar? Se fosse hoje, se o nosso acerto de contas fosse hoje, se Jesus voltasse hoje ou buscasse a mim e a você hoje, o que você tem na mão para entregar para o Senhor? Porque Jesus falou: traz os peixes que vocês apanharam, né? Então assim, o que você tem para entregar para o Senhor? E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando dessas coisas, estou falando de propósito de vida mesmo, de missão. A palavra é sobre missão e propósito. O que você tem feito com aquilo que Deus te chamou para fazer? Eu vou deixar essa interrogação aí no seu coração e vou repetir ela para você nunca mais esquecer. O que você tem feito com o que Deus te chamou para fazer? Porque você pode falar: eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, eu estou fazendo assim. Mas é o que Deus chamou você para fazer? Se for, glória a Deus. Está no caminho certo. Vai colher muitos frutos. Se não for, endireita aí o Waze. Sabe o Waze? Aquele negocinho que calcula a rota. Recalcula a sua rota e caminha em direção àquilo que Deus mandou. Porque se você for caminhar pela rota errada, você vai andar em círculos e não vai chegar naquilo que o Senhor quer. Então, você que está direto no propósito, parabéns. Continua assim, vão vir frutos e os frutos serão abundantes. Você que não está, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, eu quero te dar uma mensagem. Recalcule essa rota
e faça o que você foi chamado, o que tem de missão de Deus para a sua vida. Para você poder dar frutos, para as coisas começarem a fluir, para as coisas acontecerem. Em nome de Jesus, amém? Guarda isso no seu coração, meu irmão, porque é de extrema importância. E aí, depois disso, eu não vou chegar na parte que ele falou, Pedro, tu me amas, porque eu já ministrei sobre isso um dia desse, e não é o que o Senhor ministrou para eu falar. Mas o Senhor falou com eles, olha, vinde e jantai. Vinde e jantai. E nenhum tinha coragem de perguntar, quem és tu? Quem és tu, né? Porque eles sabiam que era Jesus. Entendeu? Eu vou encerrar aqui. Quando Jesus fala, traz os peixes, a frase certa é assim, ó. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Pronto, aí eles trazem os peixes, aí Jesus fala, agora vem jantar. Ou seja, agora nós vamos comer à mesa. Agora eu vou ensinar verdades, algumas que vocês ainda precisam se fortalecer. Jesus sempre tem uma mesa pronta para mim e para você. A mesa está preparada, a mesa está pronta, tem alimento. Não falta alimento na mesa de Jesus. Não falta ensinamento na mesa de Jesus. Não falta cura para as nossas feridas, porque eu não vou entrar, mas foi o que ele fez com Pedro. Fortaleceu, primeiro ele curou, depois ele fortaleceu Pedro. Quando ele pergunta, tu me amas, né? Ou seja, na mesa de Jesus tem alimento, na mesa de Jesus tem cura, na mesa de Jesus tem força, e Jesus tem a mesa pronta para mim e para você. Ele falou, vinde e jantai. Ou seja, agora vem se alimentar, né? Desse novo momento, desse novo tempo. Eu tenho novas etapas para vocês cumprirem, e assim foi. Então, meu irmão, você que está me escutando, você que está aí do outro lado, eu quero que você guarde no seu coração essa pergunta que eu vou repetir. Já falei ela, mas eu quero repetir. Que a pergunta é assim: você tem cumprido o que o Jesus te chamou para fazer? Vou mudar a palavra, não é cumprido, é feito. Você tem feito hoje, é para guardar mesmo, por isso que eu estou repetindo. Você tem feito hoje o que Jesus te chamou para fazer? E assim eu quero encerrar essa mensagem. Porque se qualquer tribulação que vier sobre a sua vida, você se esquecer da missão, se qualquer decepção que venha sobre a sua vida, você se esquecer para quem você foi chamado, se qualquer vento e tempestade que venha sobre você, você se esquecer daquilo que o Senhor falou contigo um dia, tem que recalcular, tem que parar, respirar fundo, sabe? Voltar a entender, procura ajuda. Quiser, irmão, me procura no meu... Aqui, ó, quando acabar aí a live, manda mensagem, sabe? Quiser uma oração, quiser um aconselhamento. Procura os líderes que estão perto de você. Você que está me assistindo, que tem líderes, pastores que cuidam de você. Procura. Olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso recalcular minha rota. Eu preciso cumprir a minha missão. Eu estou assim. Procura ajuda, irmãos. Uma das coisas piores digamos assim, da vida de um ser humano é o orgulho. E o orgulho, muitas vezes, a falta, né, de pedir ajuda, de falar, eu preciso de alguém, eu preciso de um ensinamento, eu preciso de uma oração, é orgulho. É orgulho, e o orgulho, a Bíblia diz que o Senhor ele rejeita, né, os orgulhosos, os soberbos. Então se humilha mesmo na presença de Deus. Peça ajuda para os seus líderes. Peça ajuda para orar, peça ajuda para aconselhar, peça ajuda para te direcionar de alguma forma. Busca o Senhor nesse sentido. Deus, eu estou sentindo, sabe, que eu não estou cumprindo aquilo que eu fui chamado, me direciona. Coloca alguém no meu caminho, ora, meu irmão. Uma simples oração, você vai andando e vai orando, vai falando. Você não precisa fazer uma cerimônia. Lógico que orar de joelhos no seu quarto, fecha a porta, né, do quarto, fala com ele secreto e ele vai ouvir. É importante, é o que a Bíblia ensina. Mas quando você está tão desesperado, ora sentado, ora deitado, ora em pé, ora onde você estiver, conversa, Senhor, coloca alguém no meu caminho para me ajudar a redirecionar, né? Alguém que realmente seja direcionado pelo Senhor. Peça ajuda. Peça ajuda. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhosa. O orgulho tem te afastado das promessas de Deus. Tem te afastado de cumprir a sua missão. Porque se você precisa de socorro e não tem coragem de pedir, eu sei, irmão, eu sei. Eu confesso para você que eu estou falando isso aqui e veio no meu coração. Eu sei que hoje em dia não é fácil você confiar em qualquer pessoa.
Eu sei que hoje em dia a gente procura assim e fala, meu Deus, quem que eu vou poder compartilhar isso? Principalmente as fraquezas, principalmente os grandes desafios. É difícil você, no seu meio aí, mas sempre tem alguém, gente, sempre tem. Até Jeremias, que era sozinho, tinha alguém. Todo mundo tem alguém, irmão. Todo mundo tem alguém. Sabe, alguém que... Davi tinha Jonatas. Todo mundo tem alguém. Alguém que você possa contar, pelo menos seja naquele momento, que vai te ajudar, que vai te direcionar, que vai pegar na sua mão e falar, vamos junto. E a gente precisa disso. Para de ser orgulhoso e orgulhosa. E essa é a mensagem que o Senhor ministrou para trazer para a sua vida. Eu aprendi muito com essa mensagem. E eu tenho certeza que você vai aprender muito também aí. Você que está escutando agora, você que vai assistir mais tarde. Deus fala, irmãos. Deus fala e Ele está falando conosco aqui. Eu estou com meu esposo aqui hoje, né? Que coisa linda, meu marido maravilhoso. Pastor Patrick está aqui. Eu vou pedir para ele orar. Hoje ele está aqui na sala, inclusive, no estúdio mesmo, oficialmente. Que às vezes ele fica ali nos bastidores, né? E aí, apareceu. E aí ele vai orar aqui. Amém? Amém. Boa noite a todos. Louvado seja Deus. Pai, te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse programa. Obrigado pela vida da pastora Cristiane, da minha esposa. Abençoa, Pai, a vida dela, os seus caminhos. Guarda ela, esconde em ti, Senhor. Usa aonde for poderosamente. Continua colocando e revelando a tua preciosa palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada um que tem acompanhado esse programa há todos esses anos. Obrigado por cada um nesse momento que está a ouvir, Pai, a tua palavra, rema. Ó Deus, que ela possa produzir o fruto, meu Deus. Ó Deus, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia, mas que a tua palavra há de produzir o fruto, há de produzir o resultado. Assim seja, meu Senhor. Abençoe esse programa, Pai. A Deus, a todos aqueles, Pai, que têm ajudado direta e indiretamente, a todos aqueles que contribuem, ó Deus, em nome de Jesus, que seja sempre bênção na vida de todos aqueles que buscam, de todos aqueles que ouvem. A Deus, quer seja em casa, no carro, onde estiver, ó Deus, que a tua palavra venha a ser anunciada, porque o Senhor mesmo ordenou que fizéssemos o ID e pregai o evangelho a toda criatura, meu Senhor. Deus, nós te agradecemos. Toma a Rádio Shalom, o programa, toma a vida do diretor, meu Senhor, dessa rádio. Abençoa todos os mantenedores, Deus, que esse programa perpetue, que esse programa ainda continue a crescer ainda mais, ó Deus, e que a tua palavra venha a ser anunciada, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial, que a tua palavra possa incomodar todos aqueles que ouviram, que a tua palavra possa produzir mudanças, que a tua palavra possa trazer riqueza interior nas casas, na vida de cada um. No nome de Jesus é o que nós oramos e ligamos na terra, no céu. Amém. Amém. Pastora. Ele está aqui comigo hoje. Que benção. Coisa boa. Te amo, viu? Me chama. Lindo. A gente vai encerrar. Quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo, às 20 horas, programa Vidas para Cristo. Não esquece de acompanhar a TV Shalom pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Acompanha também lá o @pastora Cristiane Venturotti, para você acompanhar esse lançamento do livro que vai ser agora em novembro. Vai ser tremendo. E que Deus te abençoe abundantemente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus, eu sei que não sou merecedor de estar perante a ti, Senhor. Minhas orações não são dignas da tua atenção, Deus, mas venho me humilhar. Eu quero te lembrar que um dia eu te chamei de Pai. Preciso sentir de novo aquele amor. Preciso sentir de novo
paz que um dia tu me deu, Senhor. Então me aceita, pois por ti minha alma anseia. Sei que tu me amas como no primeiro amor. Estive longe de ti, Senhor, eu confesso, neguei teu amor. Por caminhos largos andei, do mundo eu me aproximei. Oh, que saudade de te sentir aqui dentro de mim. Oh Pai, nunca mais vou te deixar. Se tu me aceita, então me aceita. Me aceita como filho. Me dá de novo a paz que um dia tu me deu, Senhor. Então me aceita, pois por ti minha alma anseia. Sei que tu me amas como no primeiro amor. Filha, eu te aceito, em meus braços te acolho. Eu te dou o meu